chegámos ao momento de esclarecer as suas dúvidas sobre finanças pessoais. Como sempre, está connosco o António Godinho, Treasurer da Exchange. Olá, António. Olá, Camilo. Boa noite. Então, António, temos bancarrota ou não? É a grande pergunta dos telespectadores. É a pergunta do milhão. Olha, há uns telespectadores preocupados connosco porque dizem que... Então, mas como é que é? Os certificados do Tesouro são coisa segura ou não? Camilo, a situação em primeiro lugar, importa uma palavra da calmia, ou seja, o pânico não é bom conselheiro para ninguém. E sabemos que o sistema financeiro vive essencialmente de confiança e de credibilidade e de segurança. No que toca à segurança, obviamente que não acredito numa situação de catástrofe, ou seja... sobretudo para os pequenos aforradores de certificados do Tesouro ou de certificados de aforro, que tenham as suas poupanças em risco. Mal de nós, aliás, estaremos provavelmente numa guerra civil e se calhar o dinheiro não nos fazia grande falta nesses momentos. Mas é preciso também ter alguma cautela. E a cautela aqui é mais de uma ótica de diversificação dos investimentos. É fundamental não termos os ovos postos todos no mesmo cesto. António, mas tendo em conta essa estratégia, tenho um telespectador que diz assim, olhando para uma carteira, qual era o peso que deveria ter os certificados do Tesouro? 10%, 15%? Camilo, não pode ser só visto numa perspectiva de percentagem, ou seja, ou de uma conjuntura de mercado. Tem que ter a ver com o próprio perfil. Ou seja, se estamos a falar de alguém com um perfil conservador, obviamente a percentagem se calhar não é 10%, é 25%. Se for alguém com, enfim, numa perspectiva mais de investimento em produtos de mais risco, quer assumir algum risco, e nem pode nem ser risco, pode ser compra de obrigações em vez de ações, que aí se calhar o peso da carteira nos certificados do Tesouro deve ser bem menor do que 25%. Há pouco falaste nos certificados de aforro. Ora, nós até há pouco tempo estávamos a desaconselhar o investimento nestes instrumentos porque a taxa era verdadeiramente miserável, a taxa de remuneração. Neste momento, para abril, já subiu para 1,2%. É porque os certificados da Aforro, ao contrário dos certificados do Tesouro, estão indexados à Euribor. Portanto, uma taxa variável a 3 meses. Se a taxa, obviamente, Euribor sobe, os certificados da Aforro ficam bem mais interessantes que o que estavam. António, mas continua a ter um diferencial muito grande, mesmo a 5 anos, em relação aos certificados do Tesouro. Continuam. Mas, Camilo, eu acho que já começa a ser às vezes cansativo falar só de rentabilidades. Apesar de tudo, o primeiro princípio deve ser da preservação do capital. Sim. Ou seja, não se pode correr o risco de perder capital. Pode-se perder juro, mas não se deve admitir perder capital. E nessa perspectiva, a diversificação, mesmo no que toca aos bancos e aos depósitos à ordem e a prazo, e há muito aquela ideia de que o depósito a prazo pode ser mais seguro que os certificados do Tesouro ou da Aforro ou qualquer outra coisa, e também pode não ser assim, porque se estamos a colocar um cenário de problemas de dívida pública, ou seja, de cumprimento do Estado, os bancos também estão, obviamente, em risco. E nessa perspectiva, os depósitos a prazo devem ser analisados também com algum cuidado e alguma diversificação. Não interessa apenas ter 90%, como a maioria dos portugueses que nos contactam têm aplicações em depósitos a prazo. É importante a diversificação, não apenas por um produto e por banco, mas também por outros produtos de investimento, nomeadamente imobiliário, nomeadamente produtos de investimento. António, pergunta sacramental que veio com grande insistência esta semana, que é, se houver um problema com a solvabilidade do Estado português, o que é que acontece às nossas poupanças nos bancos? É isso mesmo, Camilo. As poupanças nos bancos podem ser diferentes. Pode ser um depósito a prazo, pode ser a compra de um título direto, uma obrigação. Mas é os depósitos a prazo que as pessoas preferem. Pois é isso que eu estou a dizer. Mas não há só produtos de investimento de depósitos a prazo. Aliás, os depósitos a prazo, verdadeiramente, é um depósito. Aliás, a palavra depósito é que está ali colocado o dinheiro. Não é tanto um investimento. Porque as pessoas podem comprar títulos, podem comprar ações e obrigações nacionais e internacionais e deterem o título. Ou seja, num cenário vamos imaginar um cenário de catástrofe de bancarrota. Os depósitos podem estar em risco. Os certificados do Tesouro ou da Aforro podem estar em risco. Agora, se tivermos na mão uma obrigação
nacional ou internacional de peso, mesmo que o banco vá à falência, vamos imaginar, o título existe, porque está em custódia no banco, enquanto o depósito a prazo, onde o dinheiro não está lá, está aplicado noutros produtos. E isso é importante explicar às pessoas. Mas há garantia do fundo de garantia de depósito, até 100 mil euros, como nós temos falado aqui sistematicamente. Por banco e por titular. Por titular. Se forem 2 titulares de conta, só para 200 mil euros. Está garantido por um fundo de garantia que é um fundo criado também por os bancos e devidamente regulado, mas é uma garantia também interna do Estado português. António Godinho, volto a contar contigo aqui na próxima semana. Ok, Quino. E já sabe, se tiver dúvidas, envie tudo para cordodinheiro@sap.pt. E se quiser, visite também a página da Cor do Dinheiro no Facebook. Continue connosco e fique a saber mais sobre empreendedorismo.